Estamos de volta a mais um programa especial para você aqui na sua TV FAMESP, TV Unesp agora também aí em parceria para que a gente possa realizar e levar até você informação com mais qualidade. Eu recebo hoje em nossos estúdios para um bate-papo especial Alexandre Sanches Bazan. Ele é gerente de TI aqui da FAMESP, né, do Hospital Estadual, como nós todos os dias nos encontramos. E eu o convidei para que a gente pudesse conhecer um pouquinho da sua história, né, da história dele aqui no hospital. A gente conversava aqui em off, falando de números dos primeiros funcionários, aqueles que desbravaram ações aqui dentro do hospital. E o Alexandre faz parte de um desses profissionais que nós vamos conhecer um pouquinho agora. Alexandre, seja bem-vindo conosco mais uma vez aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho e valorizar aqueles que estão à frente de ações. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Reginaldo. Para a gente conhecer, fala um pouquinho quem que é o Alexandre, formação, que estudou, como que foi um pouquinho, conta a sua história para nós, Alexandre, para que a gente conheça aí neste universo da tecnologia, né, da informação. Perfeito. Bom, eu comecei a carreira como técnico de informática, né, a primeira formação básica, isso em 1998. Depois fiz faculdade, né, de análise de sistemas e aí a gente vai tentando aperfeiçoar, né? Fiz também um MBA de gerenciamento de projetos, depois fiz especialização em informática em saúde pela Unifesp, agora estou fazendo um MBA de Data Science pela USP, então a gente vai tentando agregar, né, acrescentar. Mas eu entrei aqui no Hospital Estadual em 2003 na função de técnico de informática. Fui o terceiro colocado aí do primeiro processo seletivo, né? Então fui da primeira leva, né? A primeira equipe que começou a fazer essa montagem, né? Essa implantação do que hoje é todo esse hospital. Esse processo de 19 anos do hospital, né? Processo de 19 anos. A informática ela foi uma das primeiras equipes, né? Quando a gente chegou aqui, tinha um RH, tinham 3 pessoas dentro do RH. Hoje, não sei, acho que são mais de 15, né, para conseguir manter toda essa estrutura. Então tinha um ambulatório funcionando, laboratório para coleta de exames, mas não tinha nenhuma enfermaria, não tinha UTI, não tinha centro cirúrgico, era um grande prédio vazio, né? O importante da gente entender um pouquinho, né, Alexandre, porque a gente fala de TI, tecnologia da informação, né, mas a gente não percebe o quão importante ela é também na saúde, né, principalmente nos hospitais do qual a FAMESP gerencia, porque acaba priorizando, adiantando, mostrando ações diferentes, né? E por isso nós convidamos você também para falar dessa ação na saúde, né? Porque a gente chama o médico, chama a enfermeira, né? E profissionais que estão ali também estão envolvidos nesse processo de saúde que acaba auxiliando em todo o tratamento, né, Alexandre? O nosso objetivo é fornecer ferramentas, né, fornecer soluções para que a atividade dos profissionais sejam mais simples, né, aconteçam de uma forma mais fluida, né. Então assim, o médico ele tem que fazer uma prescrição médica, né, que é o pedido de medicação que o paciente vai receber. Então, se você pensar isso sem informática, ele faria no papel lá, alguém tem que pegar esse papel, descer até a farmácia separar, voltar, né, para fazer a administração. E quando você vai e informatiza esse processo, põe um computador e tem um sistema lá onde o médico faz isso, assim que ele grava, essa informação já está lá na farmácia, né? E você tem outras vantagens, você tem outros desdobramentos que o papel não permite. Então, por exemplo, tem uma questão que é chamada de interação medicamentosa. Então, quando um medicamento anula o efeito do outro ou gera um efeito colateral, então se o médico faz isso no sistema, porque são mais de 17 mil medicações no Brasil, o sistema já avisa, olha doutor, isso aqui vai causar uma interação, isso o papel não permite, né? E para a gente da informática, entrando aqui 19 anos atrás, a gente realmente não sabia nada disso, né? Então, cada cantinho que a gente entrou para fazer essa informatização, a gente foi tendo que tentar, né? Porque seria muita pretensão dizer que conseguimos, né? Absorver um pouco da rotina de todo mundo, né? Então você vai e senta com o médico e tenta entender um pouco de medicina para fornecer ferramentas para que ele trabalhe melhor, né? Aí você sai dali e vai lá para o laboratório de análises clínicas e tem equipamentos monstruosos lá de 5, 6 tipos de laboratórios diferentes, né? Aí você sai do laboratório e vai para a nutrição e aí vai entender coisas sobre refeição que você nem imagina que exista, né? E assim a gente vai indo cantinho por cantinho, né? Desde o começo,
Na época, o primeiro diretor, né, o Dr. Emílio, ele optou por ter uma equipe de desenvolvimento de sistemas. E isso permitiu a gente esse conhecimento, né, de você ir em cada cantinho, pegar um pouco daquela informação daquele profissional e tentar criar uma ferramenta de apoio para aquele, né. Você falando aí, Alexandre, eu fiquei pensando aqui, né, por exemplo, você fala no manual, né, o médico transcreve ali, né, está descrevendo o processo todo, e a gente tinha, né, ainda tem algumas coisas, a letra de médico, né, sim, a tradução daquele conteúdo do que o médico está escrevendo, e muitas vezes as pessoas podem errar, né, entender diferente do que está escrito. Tem todo esse processo também que a informatização já não tem como fugir disso, né? O que está escrito ali é o que vai ser prescrevido exatamente para o paciente, né? E isso realmente é clássica, a questão da letra do médico, né? Mas também de todos os outros profissionais, né? Sim, de todas as áreas, a busca, né, é realmente por eliminar o papel, porque amplia mais, né? Falei do médico, sim, para todos os outros. Né? E o papel, você tem muita dificuldade, é quase impossível você buscar aquela informação, né? Então, assim, onde que está aquele papel, né? Então, a informatização, ela já está num nível extremamente elevado, né? Inteligência artificial, tem coisas que a gente ainda nem conseguiu absorver na nossa estrutura, mas a digitalização de todos os processos é inevitável, né? Não tem mais como alguém, né, alguma empresa trabalhar sem algum nível, algum recurso de informática. Você falou assim do estudo, né? Você continua estudando, continua se aperfeiçoando, continua capacitando-se para que possa trazer subsídios melhores para a qualidade do seu serviço, né? Agora, fala um pouquinho, Alexandre, dessa condição. Lá atrás, você esperava que hoje nós tivéssemos tanta tecnologia em mãos hoje para estar aplicando e ainda não chegamos ao máximo da nossa tecnologia? Para ser sincero, não. Até porque, além do próprio crescimento da tecnologia em si, a gente não vislumbrava que a FAMESP também ia crescer tanto, né? Quando a gente entrou aqui, a FAMESP, a sede dela continua sendo em Botucatu, ela fazia lá as gestões lá do HC, né? O apoio da gestão do HC, das casas de apoio, do hospital próprio, e aqui em Bauru só tinha o estadual, né? E aí depois vieram outras unidades. Hoje o nosso departamento de informática, que nasceu aqui no Hospital Estadual, ele é responsável por 8 unidades de saúde, né? Então, assim, a FAMESP hoje tem cerca de 5.000 funcionários e a gente cuida de todos os sistemas hospitalares, né? Então, todo mundo é um sistema próprio da FAMESP, foi a equipe da FAMESP que desenvolveu, né? E todo mundo que interage com o paciente usa os nossos sistemas, não tem como não. Então é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e agora não vou conseguir lembrar de todos, porque são muitas categorias, né? São muitas categorias profissionais. E todos os sistemas que fazem o apoio para a assistência também são nossos, né? Então, de cadastro de paciente, de internação de paciente, de agendamento ambulatorial, agendamento de exames, agendamento cirúrgico. Tem um sistema da agência transfusional que faz o controle das bolsas de sangue, né? De hemocomponentes. Eu não vou conseguir lembrar de todos os módulos, mas a gente sabe que são ações infinitas, né? Tem sistema de controle de estacionamento, controle de estoque, almoxarifado, compras. A gente usa alguns sistemas terceirizados, sistema de folha de pagamento, que é extremamente complexo, né? A CLT muda sempre, então esse não é nosso. Mas mais de 95%. Mas que daria também se pensar no futuro de desenvolver, mas não é a prioridade, né? É que quando você já tem um pronto, né? Já tem um pronto, e quando você pega um software assim de mercado, ele tende a ter um custo menor, porque é um software que o custo é diluído em todos os clientes, né? Mas o nosso, a gente já está aí há 19 anos nessa linha, né, de desenvolvimento próprio. Então ele já está bem encorpado, né? Ele já está bem... A gente falando, né, dessas informações, e essas informações têm que ser
tem que ter um cuidado especial, né, Alexandre? Nós temos uma lei aí, né, de dados, né, que também prioriza, você fala muito bem sobre esses assuntos também. Não adianta nós disponibilizarmos para os profissionais e não termos o cuidado de como será tratada essa informação, né? Então, eu acho que gostaria que você falasse um pouquinho também desse cuidado, né, dessa lei que faz com que a gente cuide cada vez mais, porque são informações ali que pode acabar com a vida de um paciente, por exemplo, né? Sim, sim, a questão da privacidade, né, do paciente e da questão da honra do paciente, né, dos aspectos morais. A LGPD, ela ainda é uma lei recente, né, por mais que ela foi promulgada há mais de 2 anos, mas tem um processo de construção, né, da lei. E a gente está tentando evoluir junto com ela, né? Então a gente fica tentando medir 2 coisas, que é assim, a gente não pode privar os profissionais da assistência do acesso ao prontuário, porque de repente ele está numa situação, o paciente ele sofreu um acidente e chegou agora aqui, você precisa ter acesso para prestar a melhor assistência, então a gente não pode privar o bom profissional de fazer esse acesso ao prontuário, mas a gente também não pode escancarar esse prontuário, não é todo mundo que quer a hora que quer poder acessar, né? Então a gente está gradativamente colocando algumas barreiras no sistema, né, para que isso melhore, que a gente até consiga até orientar os nossos funcionários, os nossos colaboradores sobre a importância do sigilo, né? Então, como que funciona? Existe um padrão, por exemplo, se o paciente está agendado no ambulatório, ele vai ser atendido no ambulatório, aqueles profissionais conseguem ter acesso livre ao prontuário para conseguir prestar aquela assistência que está programada. Se tem alguma situação que foge dessa normalidade, por exemplo, olha, tem alguém do ambulatório tentando acessar um prontuário de um paciente que não está agendado. Hoje o sistema pede uma justificativa, porque pode ser justificável, pode ser que esse paciente faltou no atendimento anterior e alguém está tentando entrar em contato com o paciente para pedir para que ele volte. Para eu entender, por exemplo, se eu tenho algo marcado no ambulatório, o meu currículo, a minha documentação, ela vai ser liberada para aquele processo. Terminou aquele dia, ela já está bloqueada. Hoje ele está bloqueada, aí a pessoa entra e escreve uma justificativa, ele libera. Só que essa justificativa fica registrada e vai para uma tela de auditoria. Então a gente tem um pessoal que fica analisando as justificativas para ver se realmente justifica ou não, né? Mas independente das justificativas, todo acesso no prontuário ele fica registrado. Então, por exemplo, se vaza uma informação, acontece algum cenário aí de alguém suspeitar que, olha, uma informação que era confidencial vazou. A gente tem como gerar uma listagem de todo mundo que teve acesso àquela informação. Que dia, que hora, que computador que usou, quanto tempo ficou acessando aquela informação. Então, todo dado, todo acesso ao prontuário, ele é rastreável. Então, isso nos permite muita segurança, assim, nos dá muita segurança de saber o que está acontecendo com os prontuários. Inclusive, desculpa interromper, inclusive os acessos, agora a gente tem, né, o aplicativo do paciente, todos os acessos feitos no aplicativo do paciente, eles também geram um log de registro. Então, a gente sabe dizer quando que o paciente ou o familiar do paciente acessou aqueles dados do prontuário através do aplicativo. Isso daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse aplicativo que o Alexandre vai nos falar, né, nos mostrar um pouquinho também como funciona esse processo novo aqui na FAMESP, mais uma tecnologia sendo apresentada à população. E você que está chegando aí agora acompanhando o nosso FAMESP Entrevista, né, hoje com o Alexandre Sanches Bazan, ele é gerente de TI da FAMESP aqui em Bauru e nós estamos falando um pouquinho sobre as ações hospitalares, né, a tecnologia para com a saúde, em parceria, fazendo com que a gente consiga ter uma melhor qualidade na informação e assim o tratamento possa ser mais eficiente e eficaz com um sistema de informação, né? Não é o atendimento, mas assim a informação ajudando e auxiliando nesse processo. Alexandre, você falando, né, desse processo de tecnologia, de todas essas informações, o médico tem acesso, o profissional tem acesso, como era isso antes, além do papel, né? Um pouquinho mais já quando você chegou já implantando a tecnologia, como que era esse processo de informação? E você tem alguma história que possa nos contar de
que possa ser colocado aqui, né, a invasão de privacidade de informação, como vocês tiveram que lidar com essas situações? Assim, o processo de informatização ele é constante, né? A gente tudo que já foi feito, ele sempre pode ser melhorado, né? Então, o hospital, ele iniciou aqui usando uns sistemas que eram do Hospital das Clínicas de Botucatu, porque a FAMESP nasceu, né, no Hospital das Clínicas de Botucatu. Então, a gente já começou com os principais sistemas, nós já tínhamos um caminho inicial. Tínhamos, né? Então, controle de cadastro de paciente, controle de internação, prescrição médica, já existia um sistema para prescrição médica, sistema de laboratório, alguns já existiam, mas muitos ainda não. Então, a parte da enfermagem ela era toda manual e outros recursos também eram manuais. A parte da nutrição também era toda manual. E aí, gradativamente, a gente foi analisando cada um desses processos e tentando informatizar, né? Mas o volume de papel desses 19 anos, com certeza, foi muito reduzido, assim, né? Com relação a sigilos, né, a informação, a gente tem alguns episódios, né, assim, alguns cenários que a gente percebe que gera um interesse maior, né, da população, assim. Então, né, recentemente já tivemos famosos internados, né, no nosso hospital, e isso a gente tem uma preocupação, assim, de aumentar a privacidade desses pacientes, né. Então, alguns pacientes, a gente, acionado pela própria diretoria da unidade, a gente acrescenta um segundo nível de permissão de acesso ao prontuário. Então, por mais que a pessoa tenha o usuário e senha do sistema, né, do prontuário eletrônico, a gente, em alguns momentos, ativa uma senha secundária que só a equipe de assistência daquele paciente recebe o acesso. A gente não faz isso direto justamente porque é muito crítico, né? De repente, numa situação lá, um exemplo, o paciente está lá, a equipe está trabalhando ali, mas você tem uma necessidade de correr para uma cirurgia com esse paciente e o cirurgião não tem essa senha secundária. Então, a ideia é que a gente facilite a assistência e não que vire barreiras, que vire complicadores, né? Mas em alguns momentos a gente realmente ativa isso para gerar uma segunda camada, né, de proteção para os pacientes. Agora eu vou colocar o seu um pouquinho no fogo, Alexandre. A gente está falando dessa tecnologia, dessa informação, toda ela ali guardada para que a gente tenha acesso. Acabou a energia, eu não tenho mais nada, o que eu faço? Aí eu vou colocar o seu um pouquinho no fogo, estou deixando você na tranquilidade, mas eu também tenho que entender qual que é o caminho a ser seguido. Tem uma direção? Eu acredito que sim, e você nos coloque um pouquinho também, Alexandre. É muito curioso isso, porque assim, sempre que a gente começa um processo de informatização, é natural para a gente de informática, eu tive isso, disciplina da faculdade, os níveis de resistência, né? Existem 6 níveis de resistência, tem uma literatura sobre isso. Então você vai informatizar, principalmente isso, né? 2003, 2002, o médico fala, não, porque tal, não sei o que lá. E aí, depois tivemos alguns episódios de queda de energia, o cara não quer mais, não tenho mais como trabalhar. Aí, né? Então, o que ele não gostaria agora virou uma ferramenta essencial para a rotina, né? Bom, a queda de energia é um problema, isso é fácil. O que a gente trabalha? A gente trabalha na tentativa da prevenção da queda de energia, né? Então, nós temos um data center, né? Que os servidores, todos os servidores, eles têm 2 fontes de energia de alimentação. Cada uma dessas fontes de cada um dos servidores, eles vão alimentados por 2 no-breaks diferentes. E esses 2 no-breaks, cada um deles está em uma rede elétrica diferente do prédio. E essas redes, elas ficam conectadas nos nossos 2 geradores de energia. Então, é extremamente raro a gente ter essa situação da estrutura de servidores não funcionar. Nos consultórios, né, são mais de 50 consultórios, eu acredito que nós não temos energia em todos os consultórios, mas existem tomadas, né, de emergência que são ligadas nos geradores. Então, assim, os pontos críticos, né, por exemplo, a UTI, o centro cirúrgico é abastecido pelo gerador.
são 3 segundos para o gerador ser ativado e assumir. Então você pode ter ali uma oscilação, mas raramente você vai ficar no escuro, né? Que você vai ficar totalmente. É um plano de contingência, então o plano de contingência ele não vai sustentar. Por muito tempo, né? Nós temos aqui dentro do estadual, nós temos 600 computadores em rede. Então você não vai no plano de contingência manter o funcionamento dos 600 computadores. Você vai no essencial, né? Você vai no essencial. Né? Mas eu tinha que fazer essa pergunta para você, que ela é clássica também, eu não poderia deixar de passar, e que muitos que estão nos acompanhando fariam essa pergunta se tivesse a oportunidade de estar com você. Vamos falar agora do novo aplicativo, né? A nova tecnologia que está sendo implantada aqui na FAMESP, e eu acho que tem ajudado já, né? Porque já está funcionando. Fala um pouquinho, né, do início desse processo, como foi pedido para você e como vocês desenvolveram esse aplicativo que hoje serve para a população. O principal objetivo do aplicativo é a gente chegar mais próximo dos pacientes, né? A gente tem um fluxo muito grande e esse hospital aqui atende uma população de 1.700.000 habitantes, né? Dos 68 municípios da região. Então, são muitos dados, são muitas informações e é natural que em algum momento aconteça um desencontro, né? O paciente não ser informado sobre uma consulta. Antes de você completar, Alexandre, você tem um número mais ou menos de quantos? Nós falamos de uma população estimada, né, de 1.700.000 habitantes. Você tem um número já estimado de quantos pacientes já passaram por aqui? Eu acho que seria interessante. É o único número que eu vou pedir para você. Aproximadamente. Não precisa ser exatamente, mas aproximadamente. Porque a gente fala de 1.700.000 habitantes, né, e aí as pessoas falam, mas será que está todo ele registrado? Né? O que a gente tem, assim, quando você faz o cadastro do paciente, tem um número sequencial ali, que é o nosso número de prontuário, né, ou número de registro, que também a gente costuma usar. Hoje, esse número de registro, se eu não me engano, ele está em 980.000. Desses 980.000, são 19 anos de história, né? Então, tem pessoas que passaram pela nossa região e já foram embora. Infelizmente, tem pessoas que Mas você tem um registro de 980.000 ali? 980.000 pessoas já têm um cadastro feito aqui no nosso sistema. É só para a gente entender, porque assim a população fica mais clara, né, entendendo, olha, já tem isso, esse número é expressivo demais, né? Por mais que Bauru tenha 380.000 habitantes, então, por aqui já passaram 3 vezes. 3 vezes a cidade de Bauru. Sim. Né? Bom, então aí a ideia era que a gente tentasse incluir o paciente dentro da assistência em si, né? A nossa Constituição fala, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas o cidadão ele tem que participar da sua assistência, né? E muitas vezes ele fica perdido nesse fluxo, ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele trocou o número de telefone, nós não conseguimos contato para avisar sobre um agendamento. Então a ideia era fortificar, né, fortalecer o paciente dentro da assistência dele, né? Então o aplicativo ele age bem nisso, porque mesmo você trocando o número de telefone, o aplicativo ele continua funcionando, né? Login e senha, né? Exato. Então por ali ele consegue ver toda a agenda. Hoje já está disponível, é a primeira versão do aplicativo, né? Já saíram 2 atualizações, mas ainda é a primeira versão. Então hoje ele tem ali toda a agenda, pode ser agenda de exames, agenda de atendimento ambulatorial, agendamento de procedimento cirúrgico, tudo que for relacionado à agenda está no aplicativo. E ele também tem acesso aos resultados de exame. Então, se ele fez um exame de sangue, se ele fez um exame de urina, os exames laboratoriais, ou se ele fez exames por imagem, raio-x, tomografia, também temos os exames de métodos gráficos, como Holter, mapa, densitometria óssea, teste ergométrico. Todos esses laudos de exame estão no aplicativo. E uma coisa que foi implantada recentemente é que assim, você faz o exame, o laudo demora um tempo para ser produzido, né? E agora, assim que o laudo é produzido, o aplicativo dá uma notificação para o paciente de que o laudo dele está pronto. Então ele já sabe ali de imediato que a assistência dele está em continuidade, né? Que logo mais vai ser agendado o retorno para o médico ver aquele laudo daquele exame que estava sendo aguardado, né?
Então, hoje, essas são as duas principais funcionalidades. Tem outros recursos, como, por exemplo, os familiares têm acesso, né? Então, eu posso ter acesso aos prontuários das minhas filhas ou dos meus pais para apoiar na assistência dele, né? Eu ia perguntar isso, inclusive. Né? Então, é necessário, né? Assim, de você ter o apoio. Uma pessoa mais idosa, por exemplo, às vezes ela não tem a facilidade de entender o que está ali, né? Vem um familiar, um filho, né? Um neto e acaba ajudando nesse processo de entendimento, né? E para a gente isso é fundamental, né? Assim como existe a importância dentro do atendimento humanizado de você ter o visitante, o acompanhante dos pacientes internados, a rede familiar interfere muito, né, positivamente na saúde, né, dos pacientes. E acaba ajudando também, né, no cuidado, né, na informação. Você falou assim, olha, eu tenho uma consulta, eu tenho um ambulatório, eu tenho isso para estar ali agendado. A família ajuda, vai lembrando, né, tá no aplicativo, né? E o aplicativo ele também lembra. Por exemplo, você tem um agendamento de um atendimento 7 dias antes. Ele te manda uma notificação te dizendo, olha, você tem um atendimento no dia tal, no AMI Bauru, na maternidade Santa Isabel. Acaba sendo uma agenda eletrônica, né? Uma agenda eletrônica atualizada. E o paciente, ou o familiar, né, do paciente, ele consegue indicar para a gente se ele realmente vai vir ou não. E isso para a gente, para a administração das unidades, é muito importante, porque com 7 dias antes, se você conseguir já ter essa previsão de que não virá um atendimento, nós temos tempo de colocar um outro paciente. Exatamente. Porque, infelizmente, né, porque existe um número X, muito grande. Um número X de atendimentos naquele período, né, Alexandre? E se você tem realmente essa precisão, né, você pode trazer outras pessoas que têm uma necessidade. A pessoa está fora do estado, está fora da cidade, não tem como vir. Ela já alertando, é possível realmente, né? E quando você faz essa indicação de que você não virá, você já volta para a nossa fila de pacientes que estão aguardando atendimento, né? Então, a gente já consegue se programar para o seu retorno, diferente de quando você falta. Porque quando você falta, eu só vou saber depois que você já faltou. Então, a gente perde mais um tempo aí de organização da assistência dos pacientes. Nós falamos do aplicativo, né, que já está funcionando. Eu vou colocar para você algumas imagens aqui para você entender também o que o Alexandre acabou de falar. E a gente volta já já. Muito bem, você acompanhou aqui as imagens, né, falando do aplicativo para você entender e aí, claro, baixar também o seu aplicativo no seu celular e você ter acesso aí às informações e cuidar melhor da sua saúde. Nós não falamos da biometria, né? Tem a biometria também que foi implantada, né, pela FAMESP já nas unidades, que já está funcionando também, né, Alexandre? Exato. Todo o atendimento ambulatorial dentro do SUS, né, ele tem a FA, que é a Ficha de Atendimento Ambulatorial. Esse documento ele é impresso, é um padrão, né, um formulário do Ministério da Saúde, e existe a assinatura do paciente e a assinatura do profissional que prestou assistência, né, seja médico, enfermeiro, psicólogo. E esse papel ele circula, né, dentro do hospital, ele vai para o setor de faturamento hospitalar e depois ele vai ser arquivado. E a gente saiu uma lei em setembro de 2020, se eu não me engano, mudando um pouco a questão da assinatura digital, né, e dando uma flexibilização maior para a assinatura digital. Acredito até por conta da pandemia, né, da necessidade de agilizar os processos e aí a gente, dentro dessa lei, entendemos, é aplicável. Então, nós compramos, né, leitores de biometria e hoje o paciente ele faz a assinatura dele dessa ficha de atendimento ambulatorial através da biometria. Isso agilizou muito o serviço da recepção, né, porque tirou o processo de impressão da FA, o processo físico, né, de assinatura e a circulação do papel. E a gente percebeu assim que aumentou muito, mas muito o nível de segurança desse processo. Por quê? Porque às vezes quem assinava a ficha de atendimento ambulatorial não era o paciente, era um responsável. Só que ali na assinatura não tem a identificação de quem é esse responsável. E agora, para a leitura da biometria, você tem que cadastrar esse responsável com CPF, com telefone, com e não nome tem completo. necessidade dele não saber ali escrever o próprio nome, Sim, né? Então, também, a biometria, né? Porque às vezes ele não tem, não é alfabetizado, não consegue nem, né, assinar o teu próprio nome. E a biometria, né, é feita. Exato. Nesse processo, considerando as 8 unidades de saúde, nós reduzimos aproximadamente 52 mil folhas por mês.
Isso em papel, em toner da impressora, em fluxo, em armazenamento, né, arquivamento do papel. Então, assim, o processo administrativo ele ficou muito enxuto, né? Facilitou muito ali o processo. E a intenção é essa, né, de cada vez mais a gente ir incluindo novas tecnologias, dispositivos móveis, para tornar o fluxo cada vez mais simples, para que as pessoas foquem na sua atividade, né, que o médico foque na assistência do paciente e todos os outros profissionais, né. Você acompanha algumas imagens também aí, ó, na implantação, né, nós acompanhamos o Alexandre ali na recepção aqui do Hospital Estadual, implantando ali com os profissionais e observando o funcionamento. Vamos conferir essa imagem. Alexandre, se tivéssemos mais tempo, nós ficaríamos aqui falando tantas ações, porque eu vi a sua tranquilidade, acabou o nervosismo, né, e a gente conseguiu explanar de uma forma clara e objetiva para quem nos acompanha em casa em mais um programa. Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, quase que estreando os programas, né? Nós estamos estreando aí na TV Unesp também, você conosco, dando essa oportunidade de conhecer, trocar esse conhecimento com a gente. Perfeito, eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para o que puder colaborar. E obrigado a você que nos acompanha, mais um programa TV FAMESP, TV Unesp aqui para você, até o próximo programa.